Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade na análise da necessidade de capital de giro e dessa vez nós vamos usar um estudo de caso que está na apostila que está no Google Classroom. Essa apostila ela vai mostrar um caso de uma empresa fictícia que se chama Malharia Alfa e de um empresário fictício também que se chama Senhor Fonseca. E esse caso aqui, né, dessa semana, ele vai terminar aqui até a página 75, tá? Então, nas últimas semanas aí, nós trabalhamos com um conceito mais teórico, né, da necessidade de capital de giro, que é aplicação menos financiamento de curto prazo. E agora, assim, para começar a fechar, né, esse estudo de necessidade de capital de giro, nós vamos trabalhar aqui com um problema, com um estudo de caso, que vai exigir que vocês inicialmente façam a leitura aqui a partir aproximadamente aqui da página 37, né, para frente, que é onde começa esse caso do cálculo da necessidade de capital de giro, até aproximadamente a página 75 dessa apostila. Ele vai mostrar, então, o, um diagnóstico, né, o seu Fonseca faz um diagnóstico que a situação dele não está muito boa, porque ele está tendo que pegar empréstimos, né, para honrar seus compromissos. E aí, com base nessa experiência, ele percebe uma situação ideal que ele teria, e com essa situação ideal, ele calcula a necessidade de capital de giro dele ideal, e aí ele percebe que ele está com a necessidade de capital de giros atualmente superior do que ele realmente precisa, o que idealmente precisa. Então, no final das contas, o caso vai mostrar que o senhor Fonseca ele poderia reduzir o prazo médio de estocagem dele, reduzir o prazo médio de recebimento de clientes e, com isso, reduzir o tanto que ele precisa de investir em giro. Ele estava aplicando mais do que ele realmente precisava. E o caso, então, deixa implícito que parece que é isso que levava o senhor Fonseca a ter que pegar empréstimos ou está numa situação não muito confortável financeiramente, está com problema de liquidez, tá? E esse caso também é interessante que ele mostra que na parte das fontes de financiamento não teve diferença entre a aplicação, desculpa, entre a situação real e a situação ideal, indicando que, por exemplo, o senhor Fonseca não tem um poder de negociação com fornecedores e também, é claro, a gente já entende que também não existe poder de negociação com o governo, né? Porque ele tem a questão de impostos e algumas despesas também você não tem negociação, como conta de luz, água. Você pode mudar ali a data de pagamento, mas deixar de pagar, ou seja, eu não vou pagar minha conta de luz, eu vou pagar ela só mês que vem. A não ser que você pague com juros, você não consegue fazer essa negociação com a concessionária de energia, com a concessionária de abastecimento de água. Então, essa semana o primeiro passo é ler, dar continuidade na leitura dessa apostila, né? Por causa dos controles financeiros, vocês já iniciaram a leitura ali. E agora vocês vão dar continuidade até aproximadamente a página 75, onde tem o caso da malharia alfa, do cálculo da necessidade de capital de giro e a comparação entre situação real e situação ideal. E aí, eu elaborei para vocês essa planilha aqui do Excel, que eu vou mostrar agora, que tem todos aqueles cálculos lá que estão na apostila, para facilitar o estudo. E também para que vocês possam ver, né, como é que é colocar assim na prática aquele caso. Aqui então tem o exemplo, a situação real da malharia alfa. O seu Fonseca hoje ele está trabalhando com a necessidade de capital de giro de 100.500 positiva. Se ele está trabalhando com a necessidade de capital de giro de 100.500, ele está fazendo aplicações, ele está aplicando em giro 100.500, tá?
Ele não tem fonte de financiamento operacional suficiente para financiar o giro dele. Tá? Aí, depois ele mostra a situação ideal e ele começa a calcular os prazos médios da situação ideal. Né? Ele mostra os prazos médios de 45 dias de contas a receber, 14 dias de estoque de matéria-prima, 21 dias de produto acabado, 60 dias do prazo médio de pagamento de fornecedor, 30 dias de prazo de pagamento de impostos, 15 dias de prazo de pagamento de despesas. E aqui ele mostra, né, o cálculo da situação ideal, por exemplo, do prazo médio de pagamento de recebimento de clientes. E aqui ele chega à conclusão que ele tem uma diferença de 15 mil de prazo, ou seja, ele está aplicando 15 mil reais a mais. E aí ele apresenta que isso pode estar acontecendo por causa de clientes inadimplentes. Aí, por causa de clientes inadimplentes, o prazo dele de recebimento de clientes está maior, logo ele tem que deixar mais dinheiro aplicado em giro. Depois do prazo médio de estocagem de matéria-prima, ele percebe que ele está aplicando R$ 5.200 a mais em comparação à situação ideal. Aí aqui tem todos os cálculos. E isso daria uma diferença de 7,43 dias na extensão do prazo médio de estocagem. Ou seja, quanto maior o meu prazo médio de estocagem, maior a minha necessidade de capital de giro. Tá? Mais aplicação eu tenho em giro. Porque eu aumento meu ciclo operacional, tá? Mantido constante prazo médio de recebimento de pagamento de fornecedor. Se eu aumentar ali meu prazo médio de recebimento de clientes e aumentar meu prazo médio de estocagem, meu ciclo de caixa aumenta e o ciclo de caixa é a representação da necessidade de capital de giro em tempo, em dias. A necessidade de capital de giro é a representação do ciclo de caixa em dinheiro. Então, ciclo de caixa e necessidade de capital de giro, eles são a mesma coisa, eles explicam a mesma coisa, só que ciclo de caixa em tempo, necessidade de capital de giro em dinheiro. Aqui o prazo médio de estocagem de produto acabado. Aí ele percebe também, o Sr. Fonseca percebe que em comparação com a situação real, o prazo médio de produto acabado dele está 16 dias acima do ideal. E isso está impactando que ele tem um aumento na aplicação dele de 11.700. Prazo médio de pagamento de fornecedor, ele vai perceber que o ideal e o real é a mesma coisa. Então, ele não está conseguindo aumento do prazo médio de pagamento de fornecedor. Prazo médio de pagamento de impostos, 20 dias, que é a média que ele chegou, que ele calculou. Prazo médio de pagamento de despesas é, em média, 15 dias para pagar as despesas. E aí, ele chega no cálculo, ele apresenta o cálculo dos indicadores dele. Depois, ele vai para os valores diários. Ele mostra assim, como que ele calcula o valor dele diário de vendas, de consumo de matéria-prima, de custo diário de produto acabado. Olha só, tá tudo já com a fórmula aqui, ó, para vocês, ó, tá? Então, cabe a vocês interpretar essas informações. 21.300, até o valor diário das despesas a pagar, tá? Então aqui, ó, esses três primeiros aqui, ó, são aplicações. Então, os valores diários das aplicações e esses três últimos, os valores diários das fontes de financiamento. Aí, com isso, ele calcula a necessidade de capital de giro ideal. No início, o Sr. Fonseca ele tinha lá os prazos ideais dele, e aí, com as informações, o caso mostra como que calcularia a necessidade de capital de giro real. O Sr. Fonseca deve ter percebido lá, ele fala assim, poxa, eu vendi, tá com dinheiro com o meu cliente, e chegou o dia que te pagar a conta, não tem dinheiro para pagar, poxa, esse cliente está precisando pagar mais rápido. Né? O Sr. Fonseca começou a perceber isso. E aí ele estabeleceu
os valores ideais para ele. E a necessidade de capital de giro ideal, que o Sr. Fonseca chegou à conclusão, é que seria de 68.600. E aí ele faz uma análise comparativa, então. Na situação real, ele tem uma necessidade de capital de giro de 100.500. Só que a ideal seria 68.600. Logo, o Sr. Fonseca ele começa a perceber que ele poderia estar reduzindo a necessidade de capital de giro dele em 31.900. Ele estaria liberando do giro 39.900 para ele aplicar em outra coisa. Inclusive para deixar de pegar empréstimos, por exemplo. Ele não precisaria pegar empréstimo, né? E é assim que é esse caso. O caso, então, é ele começar lá da situação real, ver que na situação real ele está com problemas na gestão de capital de giro dele, ele estabelece uma situação ideal e compara a situação ideal com a situação real. Qual que é a diferença? E aí ele faz essa análise. Beleza? Espero então que vocês não comecem pela planilha, comecem pela apostila. Depois da apostila vocês vão interpretar a planilha. Essa aí vai ser a atividade da semana também que eu vou estar explicando lá no Classroom, tá? Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.